Boa noite. Estamos aqui em São Paulo, na sede do Espaço Democrático, que é a Fundação para Estudos e Formação Política do PSD. Vamos realizar hoje o segundo seminário do nosso ciclo, que se intitula Desatando os Nós do Federalismo Brasileiro. Vamos discutir hoje com especialistas e pessoas com grande conhecimento nesse assunto, com grande vivência nesse assunto, as relações que se estabelecem na divisão de tarefas e de recursos entre a União, os estados e os municípios brasileiros. Nós teremos aqui duas possibilidades de participação. No nosso auditório, nós estaremos recebendo perguntas escritas e através da internet, já que esse encontro está sendo filmado para o Brasil inteiro, através da internet é possível uma participação direta no site www.psd.org.br. Conosco aqui nessa noite nós temos o Dr. Samuel Hanan, ex-vice-governador do Amazonas e ex-secretário da Fazenda, também do Estado do Amazonas, com grande experiência na iniciativa privada e que é o nosso coordenador do Conselho Temático de Pacto Federativo e Tributação. Temos aqui também nosso convidado, o governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, 3 vezes prefeito de Lages, também em Santa Catarina, e senador eleito da República. Bem-vindo, governador. Ao seu lado, nós temos o presidente do Espaço Democrático e vice-governador do Estado de São Paulo, Guilherme Afife Domingos. Também aqui como debatedor e representando o Nordeste brasileiro, mais especificamente o estado do Piauí, de onde já foi governador 2 vezes, o ex-senador da República e o atual deputado federal pelo Piauí, Hugo Napoleão. E ao seu lado, o deputado federal pelo estado de Goiás e também vice-presidente do Espaço Democrático e ainda coordenador do Núcleo de Relações Internacionais do Espaço Democrático, Dr. Vilmar Rocha. Eu gostaria de abrir esse debate explicando como serão as regras. Nós teremos inicialmente a palavra dos 3 debatedores, que terão 5 minutos para fazer seus comentários iniciais. Depois disso, faremos um debate livre, mais acalorado, onde o fundamental será a gente buscar na divergência a convergência partidária para que nós consigamos passar à frente nessa questão do federalismo, que é um dos aspectos mais conturbados da vida política e administrativa do nosso país. Samuel Hanan, a minha pergunta é quais seriam os fundamentos desse grande desequilíbrio que se encontra no Brasil em termos de recursos e de tarefas, principalmente no que se refere à União e os estados e os municípios? Boa noite. A pergunta do Rubens, ela é muito fácil de ser respondida, mas eu prefiro, Rubens, começar por uma que eu gosto de usar sempre e de lembrar que o cidadão, ele nasce, vive e morre no município. Então, o cidadão comum nem sabe o que é Brasília. Raríssimas vezes sabe o que é Brasília. As suas necessidades estão dentro do município. Então, cobranças maiores se fazem diariamente junto aos prefeitos, depois junto aos governadores. Somente, em última instância, que se pensam em Brasília. E, ao longo do tempo, embora a Constituição brasileira, em 88, tenha estabelecido que nós temos 3 entes federativos, União, Estados e municípios, autônomos, com liberdade econômica, liberdade administrativa, liberdade política, na prática,
a liberdade econômica não existe, ou deixou de existir já há algum tempo. E vamos ser, como o tempo é curto, vamos ser bem pragmáticos e até mesmo um pouco mais numérico do que de comentário. Vejamos o primeiro. Eu digo com muita clareza que o princípio federativo está quebrado. O Brasil hoje não é uma federação, porque eu não concebo uma federação em que 57% das receitas públicas sejam da União. Ou seja, a União sozinha tem mais receita do que a soma das receitas de todos os estados e municípios. Então, se a União sozinha tem mais receita do que todos os estados e municípios, esse princípio federativo está bastante comprometido. Mas, do outro lado, também dos encargos, a receita é muito clara. Dos encargos, também os encargos foram desbalanceados ao longo do tempo. O cidadão, o que o cidadão espera do poder público? Porque eu acho que um governo ele é eleito pelo povo, voto direto, com o poder de cobrar tributos e devolver serviço para a população. E esses serviços que o cidadão comum tem como anseio principal é educação. Hoje, educação fundamental, básico, médio, é tudo município e estado. Saúde é município e estado com raríssima participação do SUS, que chega a pagar uma consulta médica de R$10, R$12 para reembolsar o estado, que no fundo, o engraxate para cobrar, para engraxar um sapato, cobra mais caro do que uma consulta, um reembolso de uma consulta que o SUS paga para o estado e município. Exame de sangue chega a R$1,50, um exame hemograma completo. Então, saúde não existe. Segurança não existe, estados e município outra vez. Município recentemente com guarda municipal. O sistema viário urbano, estado e município. Corpo de bombeiro, limpeza pública, ou seja, os encargos principais, os anseios principais do cidadão, encargos de município. A União entra de uma forma suplementar no sistema de saúde, o ensino superior, já comprometido também, porque hoje tem muito mais. O ensino superior público não dá 25% do número de alunos matriculados no ensino superior nacional, pela carência de vaga do ensino público federal. Então, essa é a primeira regra que está sendo comprometida, é a receita na mão da União, os encargos na mão dos estados e municípios. E isso se agravou mais, doutora Fífico, você que gosta de falar muito nisso, pós-Constituição de 88. Se nós olharmos 88, em 1988, a razão era o seguinte: União tinha 80% das suas receitas se davam sob forma de cobrança de impostos e apenas 20% da sua receita sob a forma de contribuições. 88. Hoje, 2011, 2012, a União, por uma mágica maquiavélica, ela transformou essa relação e hoje tem, ao invés de 80% imposto, 52% só é imposto. 48% chama contribuições. Qual a razão dessa mudança por uma simples mudança de terminologia? Que a contribuição é não compartilhado com estados e municípios, é privativo da União. Então, o aumento da carga tributária no Brasil, que em 1988 era alguma coisa da ordem de 22%, 23% do PIB, hoje é da ordem de 35%, 36% ou 37% do PIB, ou seja, em 23 anos pós-Constituição, 24, subiu a carga tributária no Brasil 60%. E a União fez isso, basicamente, como forma de retenção de poder, de domínio de poder, de tornar governador e prefeitos reféns da União, transformou impostos em contribuição. Então, não mais compartilha, ou seja, fica privativo. E só para terminar, porque o tempo é curto,
mas eu acho que é relevante. Nós temos um dado, uma dessas contribuições, para mim, me chama a atenção de maneira gritante. Ela chama contribuição social do lucro líquido. Se você olhar, quem conhece sabe, contribuição social do lucro líquido, nada mais é do que uma alíquota suplementar, complementar do imposto de renda. Quando o lucro excede um determinado valor, além do imposto de renda que você paga normal, a pessoa jurídica paga essa contribuição, chamada contribuição social do lucro líquido. Então, até a base de cálculo é a mesma. Tudo é a mesma, só mudou o nome. Se fosse imposto de renda, complemento de alíquota, teria que distribuir com estados e municípios. Sendo contribuição, ficou só com a União. E esse valor, hoje, só essa contribuição, doutora Vitor, ela representa, se voltasse a chamar imposto, para participar do FPE e do FPM, dos fundos dos estados e municípios, daria o aumento, doutor Colombo, de 20% no FPE e 20% no FPM. Daria 12 bilhões por ano a mais de FPE e 13 bilhões a mais de FPM. Além de 3 bilhões, mais ou menos, em fundo constitucional. Então, somente essa contribuição está sangrando esse dinheiro. Então, isso, posto, mostra que nós temos que fazer muito mais coisa. Tem o assunto da dívida pública, que é uma agiotagem hoje em relação ao mercado. Então, essas são as considerações finais, e acho que o nosso partido, o PSD, tem que levantar a bandeira de resgatar o princípio federativo. E resgatar significa não aceitar que se fale em reforma tributária fatiada, porque só vai agravar isso. Precisamos de uma coisa maior. Estudar encargos e responsabilidade e dividir entre os 3 entes federativos. Eram essas considerações que o tempo permitiu nesses 5 minutos, ou 6 ou 7, e agradeço a paciência pela tolerância. Muito obrigado. Governador Colombo, temos aqui uma pergunta do Rodrigo Vieira, que é de Florianópolis. Ele pergunta pelo Facebook: qual o primeiro passo para mudar o federalismo brasileiro? E eu complemento: o senhor é governador e já foi prefeito. O que é mais difícil, ser governador ou ser prefeito? Bom, Rubens, eu queria cumprimentar você, a todos, né, que estão aqui, que nos assistem, dizer da alegria de estar aqui presente, cumprimentar o PSD, o nosso partido, por essa iniciativa. Eu acho que para a gente começar a mudar o Pacto Federal, né, nós temos que começar exatamente por ter uma consciência do que nós queremos. Esse é um assunto, para a maioria das pessoas, meio abstrato. Ele não entra na pauta. Todo mundo fala há muitos anos, mas nada acontece. E ele é a mãe de todos os defeitos, né? O Alex de Tocqueville já escreveu há quase 200 anos que, analisando a América do Sul, analisando a diferença da América do Norte, ele diz que num vai dar certo e no outro vai dar errado. A diferença é que um é totalmente centralizado dentro de um modelo de Estado. O outro tem um modelo descentralizado, os Estados Unidos, num modelo de nação. Esta é a grande diferença e as consequências nós pagamos até hoje. De forma prática, qual é a realidade no operacional? O Samuel foi muito feliz na abordagem. Na verdade, é uma só. No município, e essa é uma grande diferença, você trata com as pessoas, olhando olho a olho, vendo a dificuldade, falando do problema da saúde, vivenciando esta realidade. Em Brasília, você trata com papel, com a burocracia, sem nenhuma sensibilidade. Isso faz toda a diferença. Se você fizer uma diferença entre o município e entre o Estado, a verdade é que numa função de prefeito você fala diretamente com as pessoas, numa relação humana muito forte, muito intensa, que realiza o gestor público, o homem público. Já no governo do Estado, você trata com as lideranças, né? Então, é uma relação, muitas vezes, muito agradável, com bons resultados, mas muitas vezes longe daquilo que é o dia a dia das pessoas e que são as verdadeiras necessidades. Você acaba trabalhando muito com prioridades falsas, o que foge totalmente dos princípios que nós defendemos. Então, eu entendo que esse debate, ele cria um espaço, uma oportunidade para nós criarmos um processo, um momento de consciência. Quer dizer, a organização de uma sociedade, ela passa por mobilização, por organização, mas a essência é a conscientização. O que nós queremos e como vamos convencer o universo que influencia para que essa mudança seja feita. Porque todas as pessoas que foram candidatas a presidente, todo mundo defendeu isso. E aí você vai encontrar todos os grupos políticos que já governaram, que defendem que tenha que haver descentralização, mas quando estiveram no poder, concentraram cada vez mais. E aqui foi falado das contribuições. Ela é criminosa, porque
Ela foge totalmente do princípio federativo. E quando se teve alguma conquista, ainda perdemos, como é o caso da CID, por exemplo. Ela é partilhada com estados e com municípios, para não subir o preço do combustível, zerou a CID. Qual é a realidade hoje e por isso se agravou? Nós tivemos, desde o Plano Real, um momento de expansão na receita pública muito significativo. A gente crescia 17%, 18%, 20% ao ano. E isso acabava anestesiando todo esse processo. Não vai ocorrer, não está ocorrendo isso, a receita caiu muito, as dificuldades estão se acentuando. A maioria dos municípios não fecharam as contas no final do ano, os estados, a situação é quase a mesma. Por outro lado, você perdeu a CID, você teve um incentivo forte na redução do IPI, só 46% do IPI pertence ao governo federal, o resto é dos estados e municípios, então é uma coisa importante. Agora se tomou uma decisão forte no setor elétrico, é evidente que nós queremos reduzir o custo do Brasil, que nós queremos ser competitivos, é importante para a economia, mas da forma que foi feito e com um impacto muito grande nas receitas dos estados e dos municípios, nós vamos ter mais um processo de perda, né? Essa questão do combustível, o congelamento dele, a perda da CID é outro fator. O combustível em Santa Catarina representa 22% da nossa receita. A Petrobras está tendo um prejuízo de 1,2 bilhão todo mês. Até quando ela vai poder aguentar isso? Outro debate importante é a questão dos royalties, acabou judicializando, como muitas outras coisas no Brasil, e esta é a realidade brasileira. Nós temos uma coisa essencial para colocar a caixa o dinheiro nos estados, é reduzir o juro da dívida. Nós conseguimos fazer isso para a iniciativa privada e não conseguimos fazer para o setor público. Agora foi mandado para o Congresso, por lei complementar, é um debate muito importante. Olha, hoje os estados e municípios começam com 3 problemas seríssimos: a folha, né, os inativos, a previdência e a dívida. Esses 3 consomem praticamente tudo que se arrecada. E a gente foi esgotando, foi perdendo as forças. Se acentuou e se agravou com a questão do Congresso agora começar a colocar piso em tudo quanto é coisa. Agora, piso para os professores. É como se eu pegar o cartão de crédito de vocês e sair gastando. É exatamente isso que está acontecendo. Quer dizer, todo ano você recebe uma paulada, isso serve de referência para os outros. Então, a verdade é que a gente foi para um estágio muito perigoso de perder a capacidade de investimento, o que é muito ruim em todos os sentidos, inclusive no sentido econômico brasileiro. Esses são desafios muito fortes que nós temos aí à frente e que agora exigem uma mudança mais radical. Então, em paralelo à questão do federalismo, do pacto federativo, nós temos o operacional que se agravou muito nos últimos meses e que é uma preocupação de todo mundo. Algumas medidas já foram feitas, algumas ações já se desenvolveram, mas nós temos um cenário econômico internacional muito grave, muito difícil, e as consequências aqui internas estão aí. Quer dizer, nós tivemos um crescimento do PIB baixo, em que pese todos os esforços e as ações que, inclusive, foram desenvolvidas, mas ainda assim nós tivemos esse crescimento baixo. E eu tenho conversado com todos os governadores, ou com a maioria deles, é um processo de muito desespero até, de como é que vai ser o ano 2013. Obrigado, governador. Nós estamos realizando uma enquete em tempo real. Você pode responder através do número, passando um torpedo para o número 6182895555, e a pergunta é a seguinte: quem deve ficar com a maior parte dos recursos públicos nacionais? Se você acha que é a União, digite A, uma mensagem de texto com a palavra A. Se você acha que são os estados e os municípios, digite B. Deputado Hugo Napoleão, nós verificamos na mídia recentemente, esse final de semana, que vários municípios deixarão de promover suas festas de carnavais por falta de recursos, municípios que têm essas festas como tradicionais. Sempre quando ouvimos falar questões referentes ao federalismo, existe uma certa... as pessoas, em geral, costumam achar que os municípios devem ficar com mais recursos. A minha pergunta é se existe no Congresso Nacional essa mesma cultura, se é possível você conseguir transferir mais recursos para os estados e municípios, que, afinal de contas, são os entes federados que fazem mais nas áreas mais importantes. Eu diria, Rubens, que existe, mas na prática não tem funcionado assim. Está no âmago, está no íntimo, está dentro de cada um de nós, mas, infelizmente, na prática não se vê a consequência positiva desse pensamento. Eu gostaria de também, a exemplo do que fizeram brilhantemente
o Anã e o governador Colombo, e já expuseram à saciedade a questão, mas dizer que toda a questão federativa começou em 1891 com a primeira Constituição, que estabeleceu o equilíbrio entre os entes federativos, União, Estados e municípios, que seguiu-se até 1930 e na Constituição de 34 ratificado esse equilíbrio e estabelecidas as competências entre os 3 níveis administrativos. Ocorre que, em 37, com o Estado Novo de Getúlio Vargas, houve um corte, uma quebra, digamos assim, nesse princípio. E recomposto, resgatado na Constituição de 46, foi até 1964 e nos 20 anos do regime de exceção, nos 20 anos do período militar, houve quase que uma retração completa e o Estado ficou absolutista. Em 88, a grande esperança, a Constituição Cidadã, ela retoma as rédeas e leva adiante essa ideia da divisão federativa. Só que, na prática, ela não ocorreu. Infelizmente, lamentavelmente, dentro do próprio Congresso, conquanto sejamos todos nós, e dentro da sua pergunta, nós sejamos eleitos pelas nossas bases, estejamos sempre em contato direto, permanente, constante com os cidadãos e as cidadãs. Nós andamos nas ruas, nos lares, nos bares, nas praças, nas avenidas. Isso é frequente? E, aliás, não adianta o político hoje pensar que porque há rádio, televisão, jornal e internet, está tudo resolvido. Se ele não estiver sendo visto, sendo compartilhado, vamos dizer assim, nada se resolve. Mas o fato é que os políticos, o Congresso Nacional, não deu curso a esse tipo de situação. Por isso, o Supremo Tribunal Federal determinou que se fizesse a revisão que deve ser feita permanentemente dentro da divisão existente com relação ao fundo de participação. E isso não foi feito, mascarou-se um pouco e a questão permanece e continua. Qual é a situação extremamente grave? Eu admiro muito o jornalista Gaudêncio Torquato, que escreveu recentemente no Estado de São Paulo que nós vivemos num Estado, vamos dizer, quase que monárquico. Monarca absolutista, lembrando aí Luís XIV, que dizia que o Estado sou eu. Pois bem, na verdade, a concentração de recursos nesses índices, nesses níveis, 58% praticamente, 25% e 18% para a União, Estados e municípios, dá uma situação quase que de absolutismo total para a União. Para fazer o quê? Pergunto eu. Para criar um trem-bala do Rio de Janeiro e São Paulo, como se isso fosse resolver a vida da República, e aí cria-se uma empresa pública para gerenciar novos diretores, novos assessores, mais pessoas para administrar, ou fazer como fizeram agora, criaram uma empresa para administrar os hospitais universitários. Eu que fui ministro da Educação desse país, acho um absurdo. Quebrou, feriu-se a autonomia universitária para criar mais um elefante, para dar mais diretorias, mais empregos e mais oportunidades para poucos, que são privilegiados. É isso que o PSD se manifesta contra. Aliás, eu devo dizer também que, em verdade, essa situação foi demonstrada agora há pouco. A Infraero, nos 8 anos anteriores, quase que dobrou o seu pessoal. Ficou manietada, incapacitada de levar adiante o seu plano, o plano de desenvolvimento aeroportuário. O que aconteceu? Aconteceu o que eu já sabia e o que está correto. Vão entregar à sociedade, e assim que deve ser feito, vão entregar à sociedade a direção e privatizar aeroportos para a Copa do Mundo, porque senão não sai. Aliás, eu acho isso, o Estado deve ser enxuto, cuidar, já foi dito aqui, saúde, educação, saneamento, habitação popular, segurança e por aí vai. O resto entrega para a sociedade, no sentido da economia de mercado, que isso será bem tocado. Então, concluindo, para não me estender, esse é o meu sentimento.
de um Estado brasileiro com relação ao qual nós temos que criar uma nova modelagem para retransmitir, sobretudo depois da criação das contribuições que enxugaram a participação dos municípios, sobretudo, temos que criar uma nova modelagem.